Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, iremos resolver uma questão aí da trigonometria. A questão diz o seguinte, qual é o valor de x? Nesta figura, nós temos um triângulo ABC. Foram dados dois dos seus ângulos, o ângulo A, que mede 120 graus, e o ângulo B, que mede 45 graus. E observe que foi dado um dos seus lados. O lado BC mede 12 metros e pede para que calculemos o lado AC, cuja medida é desconhecida, medida X que vamos procurar. Então nós vamos resolver esta questão aí, tá? Vamos à resolução. Então nós temos aqui na figura o triângulo ABC. Temos as duas medidas dos dois ângulos, do ângulo A e do ângulo B, e temos a medida de dois lados, tá? Um lado é conhecido, que mede 12, e o outro lado é desconhecido, tá? Nesse caso, nós vamos lembrar da lei dos senos. Observe que nós temos aqui, um lado, que é o lado X, e o ângulo oposto a ele, que é o ângulo B. E tem o outro lado, que mede 12, e o ângulo oposto a esse lado. Isso vai lembrar a lei dos senos. Vamos recordar como se resolve a lei dos senos? Então vou pegar aqui a figura. Nós temos aqui a lei dos senos. Observe nesse triângulo ABC. Eu peguei o lado A, o Azinho, e o ângulo oposto a ele é o ângulo A. Então A vai ficar para o seno de A nesta proporção, tá? Assim como eu peguei o lado Czinho, esse lado C está para o ângulo oposto a ele, que é o ângulo C. Então, assim como C está para seno de C. E peguei o lado B, está para o seno de B. Ou seja, cada lado é diretamente proporcional ao ângulo oposto a ele, tá? Esta é a lei dos senos. E é exatamente o que nós vamos fazer aqui para encontrarmos o valor de x. Então vamos lá. Conforme acabamos de ver, esta é a lei dos senos. Então vou pegar aqui, o x vai estar diretamente proporcional ao seno de 45. Aí eu escrevo aqui, x. Vou dividir pelo seno de 45 graus, assim como 12 é diretamente proporcional ao seno de 120. 120 graus. Bom, o que nós temos que fazer agora é calcular o seno de 45 graus, que nós conhecemos, e o seno de 120 graus, tá? Então, para isso, coloquei aqui uma tabelinha auxiliar. Você vai lembrar do seguinte, nesta tabela nós temos aqui, deixa eu ampliar aqui mais um pouquinho. Nesta tabela nós temos aí o seno de 45 graus, aqui, olha aqui na primeira linha e na segunda coluna, seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Eu vou substituir aqui neste local o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2 e 12 dividido pelo seno de 120. Aí você deve estar me perguntando, mas aqui na tabela não temos o seno de 120 graus. Aí nós vamos usar o seguinte recurso. Eu vou pegar aqui a figura, eu criei aqui uma figura para mostrar para vocês. Nesta figura, observe que aqui eu coloquei o ângulo de 60 graus, e coloquei aqui do outro lado, no segundo quadrante, que é essa parte aqui, o ângulo de 120 graus. Observe que esse pedaço aqui, daqui até aqui mede 30 graus, tá? Daqui até, porque 60 com 30 dá 90. E de 90 até 120 também é 30 graus. Esses dois pedacinhos aqui, esses dois arcos são congruentes, tá? Isso significa que esses dois ângulos aqui, o ângulo de 60 e o ângulo de 120, vão ter o mesmo valor para o seno, que é esta região aqui, Essa aqui que é a definição de seno. Seno é esse segmento aqui, tá? Eu projeto
os arcos de 120 e de 60 sobre o eixo Y, que é o eixo dos senos, ó, encontrando essa região aqui que eu estou mostrando para vocês, que representa o seno de 60 graus. Então eu posso dizer que seno de 60 e seno de 120 graus tem o mesmo valor. E na tabela nós temos aqui, ó, o seno de 60 graus, ó, o seno de 60 que eu estou procurando, vai ser igual ao seno de 120, então vou substituir o seno de 120 pelo valor que está o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, tá? Então façamos aqui a substituição. Então vou pegar aqui, ó, eu vou pegar x, vai estar para o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e vou dividir por 2, e vou igualar a 12, eu vou pegar aqui 12 e vou dividir pelo seno de 120, que é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 dividido por 2. Então é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Então observe aqui agora o que nós podemos fazer. Como nós temos aqui uma igualdade, eu estou dividindo um número por uma fração de denominador 2, tá? Igualando a outra fração, ó. Aqui está o numerador 12, dividido por uma fração também de denominador 2. Como aqui tem um sinal de igual, o que eu posso fazer de imediato é cancelar esses dois valores aqui, ó. Então vamos ficar assim. Nós vamos ficar com x está para a raiz de 2, aí eu vou escrever aqui. X está para a raiz quadrada de 2, assim como 12 está para a raiz quadrada de 3. É isso que nós escrevemos aqui, tá? Ok? Cancelei esses dois, ficamos apenas aqui. Aí aqui eu uso a lei das proporções, tá? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos para encontrar o valor de x, tá? Então x que multiplica a raiz de 3, dá x vezes raiz de 3, vai ser igual a 12 vezes raiz de 2, tá? Então para encontrar o valor de x, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 12 e multiplicar pela raiz de 2, 12 vezes raiz quadrada de 2, e vou dividir o resultado pela raiz quadrada de 3, tá? A raiz quadrada de 3 está multiplicando o x, vai passar dividindo, então ele vai ficar aqui, raiz quadrada de 3. Ora, precisamos aqui fazer a racionalização, tá? Observe que no denominador nós temos a raiz quadrada de 3, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar o numerador desta fração, que é 12 raiz de 2, vou multiplicar por raiz quadrada de 3 e vou dividir o resultado por raiz quadrada de 3 para não alterar, tá? Então o que nós estamos fazendo aqui é a racionalização desta fração aqui, tá? Cujo denominador é a raiz quadrada de 3, observem aí. Então nós temos, ó, nós temos que multiplicar 12 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 3, aí você vai fazer assim, ó, você vai dizer que x é igual a 12, eu coloco aqui, ó, 12, que multiplica a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 6. E embaixo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é o próprio 3, tá? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Simplificando aqui, ó, dividindo 12 por 3, nós vamos encontrar 4, tá? Então, x é igual a 4, que multiplica a raiz quadrada de 6. No caso, metros, tá? Tá aqui a solução da nossa questão, tá? A esse lado aqui que estamos procurando aqui, ó, o valor dele é, o valor de x aqui é igual a 4, que multiplica raiz quadrada de 6. Como aqui está em metros, eu coloco aqui o resultado também em metros, ó. Tá aqui a solução, tá? Espero que você tenha entendido, que tenha gostado desta resolução. Faça comentários abaixo e peço que vocês não se esqueçam de dar um joinha para que possamos ser reconhecidos aí pelo YouTube. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais!